teoria do Kant é uma síntese entre o racionalismo e o empirismo, tá? Sim. Daí ele tenta juntar, então, aspectos dessas duas correntes. Por exemplo, a noção de ideias inatas lá do Descartes, né? No Kant, o que nós temos? A estrutura cognitiva interna da mente humana, como a mente humana funciona, tá? Então, isso ele pega do racionalismo, tá? Só que a mente humana está ligada a um corpo material e tem os sentidos, né? Então, aí vem o empirismo. Eu só vou pensar sobre as coisas no momento que eu entrar em contato com elas. Por exemplo, eu não tenho na minha cabeça já a ideia da xícara. Eu tenho que entrar em contato com o objeto e a minha mente vai produzir um conceito depois sobre o que é uma xícara. Então, tem que ter um contato com o mundo. Mas a mente humana não é uma tábula rasa. O Locke usava o termo tábula rasa, né? E não é uma tábula rasa para o Kant. O Kant tem essa estrutura cognitiva. Então ele pega uma coisa do empirismo, outra coisa do racionalismo e cria a teoria dele, né? Aí temos aquela expressão revolução copernicana na filosofia, isso é importante, né? Sempre perguntam, né? que é a volta, né, do conhecimento para o humano. Quer dizer, como era um filósofo iluminista, o Kant, né, ele está tentando afirmar também uma posição contra aquela visão que predominava na Idade Média, né? Que era a visão de que Deus era o centro de tudo, né? Porque a Igreja Católica dominou a filosofia, né? Por muito tempo, né? Então, no Renascimento, eles começam a quebrar com isso, e no Iluminismo, mais intenso ainda, é a afirmação de uma outra visão, uma visão que se concentra no humano. Então, o Kant, né, ele vai, a teoria dele é a afirmação de que a visão que nós temos sobre o mundo é sempre uma visão humana sobre o mundo. Tá? Por exemplo, se existem leis da natureza, na natureza propriamente dita, nós não temos certeza sobre isso, de acordo com a visão do Kant, não. Mas funciona, não é? Funciona como uma explicação sobre a realidade, mas é uma visão humana sobre o mundo, que parece que funciona muito bem, certo? Então, por exemplo, eu jogo essa colher para cima que ela vai cair, né? Aí eu digo, isso é a gravidade. Tá, mas o que é a gravidade? Existem teorias diferentes sobre a gravidade, né? Na Aristóteles tinha uma teoria diferente lá, depois o Newton cria outra, e o Einstein hoje, né, que é a teoria vigente, o outro paradigma, o novo paradigma da física, é outra teoria, né? Então, tá, mas o fenômeno está acontecendo. Mesmo assim, aí parece, bom, então parece que é real mesmo. Mas mesmo assim, ainda é a minha visão sobre a coisa, a visão humana sobre o mundo. Talvez outros entes, outras espécies por aí, em outros planetas, se é que existem, não sabemos, né? Talvez sim, são bilhões de galáxias, com trilhões de estrelas. Talvez exista alguma espécie que tenha uma mente que funciona de uma forma diferente. Mas a mente humana é racional e funciona dessa forma, de acordo com o tempo e espaço, as categorias do entendimento, e tem que ter o contato com o mundo para, né, absorver informações, senão não acontece nada, né? Quando eu olho para o meu corpo também é um fenômeno. Eu só estou observando aquilo que os meus sentidos permitem. Aí eu vou criar um conceito sobre isso que eu estou observando, né? Então, para mim mesmo, na verdade, né, eu sou um conceito, né? Quando eu vou pensar sobre o que é a mente humana, o que é o eu, o que é o meu corpo, eu mesmo, para mim, sou um conceito. Eu sou representação, eu trabalho com representações quando estou olhando para mim mesmo. Bom, aí depois vem outras filosofias que vão puxar isso para um outro lado ainda.